Meus irmãos queridos, com temor, tremor, para a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Augusta, soberana, para a edificação da Igreja do Senhor Jesus, que se encontra aqui nesta noite. Humildemente, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor, livro do profeta Isaías, do capítulo 44. Nós estamos fazendo exposição sequenciada. E, da última vez, não fizemos até o verso de número 8, agora vamos ler do verso 9 até o verso de número 20, prioritariamente, e depois nós leremos o restante do versículo, do capítulo, mas vamos fazer exposição até o verso 20. Eu vou pedir que todos fiquemos em pé para ouvirmos a palavra de Deus, autoritativa, santa, bendita. Os que puderem, evidentemente, os que não puderem, podem ficar sentados sem nenhum problema. Isaías 44, a partir do verso de número 9. Ouçamos com atenção. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. As suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, e espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, faz um ídolo a martelo, forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com ela coze a carne para comer, assa, farta-se, também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz, o fogo. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam. Seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento, nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi. Faria eu, do resto, uma abominação, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. Seu coração enganado o iludiu, de maneira que não
pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Que Deus aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, tem compaixão de nós, tem piedade de nós. Nós somos homens pecadores, temos dificuldades para discernir a tua palavra, contemplar e discernir as maravilhas da tua lei. Nós dependemos do teu Espírito Santo, da tua graça e misericórdia. É o Senhor quem abre os olhos, é o Senhor quem mostra a verdade, revela a verdade da tua palavra e quem aplica a tua palavra no nosso coração. Faze isto, Senhor, hoje, em cada um de nós, especialmente aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus e têm os seus olhos ainda grudados e não podem ver espiritualmente. Estão cegos e precisam, Senhor, carecem de uma ação sobrenatural, graciosa, misericordiosa da tua parte. Faze isto, Senhor, porque é através da tua palavra. O Senhor mesmo restringiu a pregação, a bênção do dom da fé, para crermos verdadeiramente em ti e na pessoa do teu bendito Filho, Senhor Jesus. Então faze isto, Senhor, glorifica o teu nome, glorifica a tua palavra, salva aqueles que o Senhor tem eleito desde a eternidade. E abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Meus irmãos, Isaías o profeta, ele está mais ou menos no ano 708, já quase no fim do seu ministério profético. E Deus tem revelado a ele que o seu povo, Judá, Israel, está para ser levado para a Babilônia, num terrível cativeiro. As razões deixaram o Senhor, se entregaram à idolatria. E outros pecados. E então, Deus determinou um juízo terrível. Destruir Jerusalém, destruir o templo e levar o povo cativo para a Babilônia, uma terra pagã, um lugar de idolatria vil. E então o profeta quer advertir o povo contra esse pecado tão terrível, o pecado da idolatria, que é uma abominação, e que Deus de fato abomina. Ele quer não só recriminar a nação pelos que já estavam entregues à idolatria, como ele quer advertir no poder do Espírito Santo aqueles que iriam para a Babilônia e teriam a tentação de se entregar aos ídolos, quer para agradar os senhores que estarão sobre eles, como por exemplo o rei da Babilônia, o idólatra Mor. Quem não conhece a história contada por Daniel, daqueles jovens, Ananias, Misael e Azarias, crentes, piedosos, que foram para lá e tomaram o nome, e deram a eles, impuseram a eles o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles então foram pressionados e tentados a se prostrar diante de uma imagem, um ídolo imenso, a própria imagem de
do rei Nabucodonosor. E eles se recusaram. Então, nós podemos ver como seria terrível a tentação. Eles se recusaram e foram jogados na fornalha ardente, fogo ardente. E Deus os livrou de forma tão gloriosa. Mas aí a gente pode ter uma ideia de como o povo seria tentado, pressionado de todos os lados a se entregar à idolatria naquela terra pagã. Então, é nesse contexto que Deus levanta o seu servo Isaías para advertir o povo e mostrar o absurdo, a abominação terrível que é para Deus adorar ídolos. E nesse texto, especialmente, que em muitos textos os profetas todos falam sobre idolatria, mas penso que em nenhum outro lugar nós temos uma expressão tão forte, com uma ironia tão grande e de forma tão extraordinária. Deus esmiuça a questão da idolatria diante dos olhos do seu povo do que esse texto aqui. Eu poderia dar um título da idolatria: a loucura das loucuras. A loucura das loucuras. Mas antes, eu quero advertir aqui, primeiro aos crentes que pensam, eu não tenho idolatria nenhuma. Nunca adorei ídolo, não quero saber de adorar ídolo. Se adorei uma vez, não adoro mais ídolo. Cuidado, porque a Bíblia fala de ídolos do coração. Nós vamos mostrar o texto claramente sobre isso, na aplicação no final da mensagem. E de quantas coisas podem se tornar ídolos do coração para nós, quando dedicamos mais amor, mais interesse, mais serviço e tipo de adoração do que devemos a Deus e a Cristo. E também quero advertir aqueles que, como os papistas ensinam, pensam, não, nós não adoramos ídolos, nós apenas veneramos. Ou ainda pensam assim, eles representam santos, desde os apóstolos e até o próprio Cristo, para nos ajudar na devoção a eles. Ainda os papistas ensinam que a idolatria é uma forma de ensinar os iletrados. Então, nós vamos ver, através desses textos, que isto está absolutamente fora de propósito e não há qualquer possibilidade de que isso seja aceitável diante de Deus. A idolatria é a loucura das loucuras. Primeiro, porque a idolatria conduz você a uma degradação pessoal. Deus lhe criou a sua imagem e semelhança e tem um propósito glorioso para você, como adorador, filho de Deus, adotado no Espírito por meio de Cristo, para ter acesso à sua presença, ouvir a sua voz, ter comunhão com Ele. Mas tudo isso lhe é negado
se você se entrega à idolatria. Ela lhe degrada. Imagine. Como explicar alguém que tem preferências, devoção para com a lenha que coze o alimento? E essa lenha seja mais desejável do que o alimento que cozeu. Isso é depravação. Como explicar isso? Como é que uma pessoa não pode enxergar, não pode ver que está entregando sua devoção, seu esforço, veneração, que for, adoração, alguns até com esforço ingente de romarias, para um toco, uma madeira ou um pedaço de pedra. Eu já citei isso aqui, mas vou repetir. Eu ouvi contar de uma senhora devota. Ela era beata, devota de uma determinada santa, um ídolo. Anos ela devotou sua vida em procissões e todo tipo de festejo, de adoração a este ídolo. Então chegou um momento em que as vestes do ídolo tinham que ser lavadas. Então, o padre escolheu 3 senhoras das mais piedosas, das mais beatas, das mais devotas, para fazer isso num lugar, claro, recluso. E foi a primeira vez que ela foi e se sentiu muito honrada de ter sido escolhida para fazer isso. E chegou lá, então, começaram as rezas, iam despindo a santa, tirando uma veste, tirando outra, e colocando, e foi despindo, e de repente ela tomou um choque. A última peça que foi tirada, ela viu um toco. E a cabeça era de uma boneca, de um boneco, né, feito, em cima do toco. Ela tomou um choque e disse: meu Deus, eu durante todos esses anos estou adorando um toco. E saiu dali, nunca mais voltou. Veja como explicar isso. Não há outra forma de explicar senão com o que nós chamamos, teologicamente, de depravação total. Veja, os versos aqui, o verso 11 especialmente diz: eis que todos os seus seguidores ficaram confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. No original é Adão. Ajunte-se e sejam a uma envergonhados. Essa é a condição. O homem não pode enxergar, ele está morto em seus delitos e pecados, e se torna uma presa fácil
a ponto de adorar um toco ou uma pedra, porque está morto espiritualmente. Ele está morto espiritualmente. Por isso, a idolatria faz sucesso, porque as pessoas não podem ver, discernir, compreender, entender. Elas são cativas em seus pecados por causa da sua situação de depravação total. Nascemos em pecado. A Bíblia diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Todos. E então, escravizados pelo pecado, cativos por ele, entenebrecidos no entendimento pelo pecado, não podemos discernir a abominação, o pecado tão grave, tão ofensivo da idolatria. Há um outro aspecto, é que a idolatria está intimamente ligada a uma obra maligna. Veja, como explicar a fascinação que as pessoas têm por uma pedra, por um pedaço de pau, por um ídolo, que não fala, não se move, não toca, não vê, não faz nada, precisa ser carregado. Mas as pessoas estão fascinadas. Elas choram, elas sentem arrepios, elas se emocionam. E algumas têm convicção de graças que receberam do ídolo, da santa ou do santo que veneram e adoram. Como explicar isso? Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está por detrás de cada ídolo. Vamos abrir na primeira carta aos Coríntios e ver como o apóstolo Paulo nos dá este entendimento no capítulo 10, a partir do verso de número 14. Ele está falando de festas idólatras, dedicada a ídolos, muito parecido com essas quermesses que acontecem com a Igreja Católica em festejos especiais para determinado santo. Veja o que ele diz. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos do que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Veja, o apóstolo Paulo está dizendo
que aquelas festas e as comidas sacrificadas aos ídolos, na verdade, são sacrificadas a demônios. São demônios que estão atrás dos ídolos. Esta é a razão desse frenesi, dessas emoções e de todas estas coisas aparentemente sobrenaturais que envolvem a multidão frenética, tomada de êxtase, seguindo o ídolo. Demônios! Então veja, meus irmãos, que é de fato uma coisa séria a idolatria. Como é que a pessoa se empolga tanto diante de uma imagem que não se move, que não fala, que não se comunica? É um mistério que só é explicado por isso. É uma obra maligna que transmite esse tipo de emoção, de frenesi. Que cativa, que prende e faz a pessoa ficar maravilhada com um pedaço de pedra ou de madeira. É o maligno. E veja, o texto está falando que as pessoas ficam confusas. O verso 11 diz: eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos e envergonhados no final do verso. Espantem-se e sejam a uma envergonhados. Quer dizer, confusos, envergonhados. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz claramente que o ídolo é nada. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo afirma isso com todas as letras. Primeira carta aos Coríntios, do capítulo 8, verso 4, ele diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. E no mundo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Vou ler novamente. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Nada é no mundo. O ídolo nada é. O ídolo é nada. Vezes nada. Igual a nada. É isso que o ídolo é. Nada. Diz a Bíblia, a palavra de Deus. É Deus quem está dizendo: meu povo, o ídolo é nada no mundo. Mas como nós estamos falando da degradação, a Bíblia diz que quem é idólatra se torna nada. Se torna nada. Abra aí no livro dos Salmos, é o salmo que nós pretendemos cantar, 115, logo após essa mensagem. E veja os versos de 1 a 8. Preste atenção. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora preste atenção. Tornem-se
semelhantes a eles os que os fazem e a quantos neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles. Quer dizer, os idólatras tornam-se semelhantes, iguais ao ídolo. Que é um ídolo? Nada. Então eles se tornam nada. Isso é degradação. Veja que a idolatria degrada. Degrada porque faz a pessoa ficar confusa, oblitera o entendimento, obstrui a visão, a ponto de não enxergar o absurdo de adorar a mesma lenha que usou para cozinhar e usou para fazer um ídolo. Degrada porque a pessoa se torna presa de Satanás, até sentimentalmente, presa às suas emoções malignas, sufladas pelo maligno, preso a essa degradação. É nada. E, meus irmãos, isso é tão triste ao pensar daquilo que Deus quer para nós. Deus quer para você ser pai e que você lhe seja seu filho ou filha. Deus tem reservado para aqueles que o amam, creem nele, creem no seu filho, a bênção de ter acesso à sua presença, de ser chamado seu filho, de ser irmão de Cristo, o nosso irmão mais velho, e de herdar tudo que ele vai herdar. Que glória ser chamado filho de Deus! E o apóstolo João diz que nem sabemos o que será depois. E de como seremos chamados. Usufruir do amor de Deus. Tão glorioso, tão bendito. Negar tudo isso e preferir o ídolo é a loucura das loucuras. Mas a segunda coisa que eu quero analisar nesse texto, de que a idolatria é a loucura das loucuras, é pela origem do ídolo. Que o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, vai às minúcias para mostrar a loucura. Como se originou o ídolo? Ele é feito por um homem. Um homem faz. O ferreiro toma a ferramenta, trabalha nas brasas, é o verso 12. Forma um ídolo a martelo, forja com a força do seu braço. Ele, o homem que faz isso, tem fome, sua força falta, não bebe água, desfalece, morre. Tem que beber água. Veja, o homem é uma criatura. É uma criatura que forma outra criatura. Então, o ídolo é uma criatura de outra criatura. E, meus irmãos, não há abominação maior para Deus do que adorar a criatura
ao invés do Criador. Isto é uma abominação tão grande que Deus determinou um juízo tão terrível que aqueles que não glorificam a Deus pela criatura e, ao invés disso, adoram a criatura ao invés de adorar a Deus, são lançados no extremo, o fim da linha de uma vida de pecado. Eu diria o fundo do poço de uma vida de pecado. Que é o homossexualismo. Uma vez eu já falei isso aqui, numa não sei que loja era aquela, mas havia uma daquelas revistas bem grandes com quadros lindíssimos da natureza, e de pássaros, e o rapaz assim do meu lado olhando, que coisa maravilhosa, glória a Deus, que coisa maravilhosa, e ele olhando, disse: rapaz, você não dá glória não a Deus? Ele riu: por quê? Porque se você não fizer isso, você vai virar boiola. Aí ele: quê? Tem isso na Bíblia? Tem, sim, senhor. Em Romanos. E eu então expliquei para ele. Vou ler o texto para você. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Veja o que diz. Preste atenção no horror da idolatria, da loucura das loucuras, e qual é o perigo que corre quem se entrega a ela. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Veja como vai ser a loucura. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Fizeram uma imagem. Bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por esta idolatria, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos merecida punição do seu erro. Que miséria, hein? Tudo porque adoraram a criatura ao invés do Criador.
E olha, a desgraça está aumentando cada vez mais. Sexta-feira estávamos no shopping e estávamos na fila para pegar o prato para comer, daquele self-service. Duas moças da frente se beijando, repetidas vezes, se beijando, na boca, se beijando. Desavergonhadamente. Deus entregou. Deus as entregou. Deus! Por causa da loucura da idolatria. Num país idólatra como esse, você vai ver isso mais e mais vezes. Mulheres com mulheres, homens com homens. Talvez alguém pode dizer, não, eu nunca adorei ídolo nem nada. Bem, os seus ancestrais, família e tal, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Quer dizer, eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou dizendo que essas pessoas, elas são fruto da desobediência e idolatria dos pais. Bom, talvez você diga, era esse o meu background, eu vim disso aí. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que Ele quis lhe tirar, lhe salvar dessa desgraça. Mas isso nós diríamos, é o destino normal, é a sina de juízo para os idólatras. Então é loucura das loucuras. A idolatria desemboca no fim do poço da degradação humana. O homossexualismo, como nós vimos. Como brincar com isso? Ou como achar que não tem tanto perigo, não tem tanta importância? Nós temos que odiar esse pecado e ter pena, misericórdia das pessoas que estão escravizadas por essa infâmia, por essa loucura. Veja que é uma loucura porque a origem de como o ídolo é formado mostra a ignorância completa espiritual. Porque não é só cortar uma madeira, uma árvore, tirar parte, fazer um fogo para assar o pão e a carne para comer, e do restante, deixa eu ver, esse aqui tá bom para eu fazer o ídolo. E então começa a medir e tal, e passar a plana, e vou fazer um ídolo desse aqui. A mesma madeira, viu, que serviu para ele assar a carne, comer o pão. Às vezes com a carne mesmo, comendo o pão, ele já começa a, da mesma madeira, fazer o ídolo. Não percebe, não vê. Mas veja, o texto fala de uma obstinação maior ainda de ignorância. Veja o verso 14. Um homem corta para si cedros
toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Agora veja, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte da sua madeira, se aquente, cose o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Plantou o pinheiro e esperou crescer para fazer um ídolo. E se ajoelhar e adorar, você vai me livrar. É uma ignorância não compreender isso. Usar algo que Deus fez crescer, Deus mandou a chuva, Deus sustentou e fez com que o pinheiro crescesse e se tornasse madeira boa, sólida, para o serviço do homem. Mas a pessoa ignora tudo o que Deus fez. Não, quem fez crescer esse pinheiro? Não interessa. Quem mandou a chuva? Não interessa. Esse pau é o meu Deus. Esse toco. Isto é... Como não cogitar e não pensar isso? A descrição, como é aqui feita, é irônica. O Deus, pelo profeta, vai às minúcias. E vai às minúcias, metade queima no fogo, coze carne para comer, assa, farta-se, também se aquenta, vê o fogo, e se alegra com o fogo, com a luz do fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Oh, querido, oh, que o Espírito Santo lhe ajude a compreender. Ele mostra a insensatez, a loucura. Não se deixe levar pela insinuação de que aquele pedaço de madeira ou de pedra, depois de abençoado, de ungido, ou de declarado santo por um papa, ou por um sacerdote ou bispo, que de fato isto acontece. Deixa de ser pau, deixa de ser pedra e passa a ser de fato um santo, com virtudes de lhe ajudar, lhe socorrer. Por favor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo lhe liberte disto. É mentira. Pau é pau e não deixe de ser pau. Pedra é pedra, jamais deixará de ser pedra. Deus é Deus. O único e verdadeiro, e seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por você e ressuscitou o terceiro dia, está vivo, verdadeiramente homem, mediador, assentado à direita de Deus Pai. E ele não permitiu que fizesse imagem alguma de escultura. Isso está escrito e é mandamento, o segundo mandamento do Senhor,
conforme está em Êxodo, no capítulo 20, e eu quero ler. Não poderia deixar de, nesta pregação a respeito da loucura das loucuras, de ler o texto claro que saiu da boca de Deus e do dedo de Deus, porque foi Deus que escreveu com seu próprio dedo na pedra. Verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Cristo está nos céus? Maria está nos céus? Pedro, apóstolo, está nos céus? João Batista, ou apóstolo, estão nos céus? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, não é para fazer. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não é para fazer imagem alguma. Como ídolo, objeto de devoção, de adoração, não, de jeito nenhum. Nós cristãos, protestantes, reformados, nós não admitimos nenhum tipo de imagem, nem figura alguma, desenho ou qualquer coisa de ilustração, com nenhuma das pessoas da Trindade. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, nem pomba. Não admitimos com nenhuma das pessoas da Trindade. Porque nossos símbolos de fé claramente proíbem, porque a Bíblia proíbe. Nós podemos admirar estátuas de pessoas com coisa artística. Isso não é errado. Admirar estátuas dos heróis, que geralmente fazem nas praças. Mas se está ligado a alguma coisa espiritual que inspira devoção, adoração, ou qualquer comunicação espiritual, isto é proibido na palavra de Deus. E é pecado de idolatria. É loucura das loucuras. A partir do verso 18, nós temos aqui a terceira consideração que queremos fazer da loucura das loucuras. É loucura pelas consequências espirituais terríveis que a idolatria traz. Primeiro, cegueira espiritual. Vamos insistir com isso, porque está aqui. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam.
se lhes grudaram os olhos para que não vejam. Por isso que Satanás está mesmo nisso, porque a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento, entenebreceu o entendimento das pessoas para que não vejam. Então, a idolatria tem essa coisa terrível, essa ação, essa consequência terrível de cegar as pessoas. Eles não veem a feiura, o horror da idolatria. Ao contrário, eles acham bonito. Coisa linda. Porque eles estão dominados. E os olhos estão grudados. Eles não veem. Está ali a roupa bem bonita, dourada, colorida, num lugar assim, iluminado, é tão bonito. O altar, muito bem ornado. Eles não podem ver quando o toco foi cortado. Eles não podem ver quando o artífice tomou barro para fazer de barro o ídolo, ou gesso, ou a pedra esculpida. Eles não podem ver. Os olhos estão grudados. A cegueira espiritual. Eles estão enganados pela apresentação de um Cristo que não é Cristo e que afasta você de Cristo. Vou repetir. Os olhos são tão grudados que apresenta diante de você um Cristo, vamos imaginar o Cristo Redentor, um Cristo que não é Cristo. É bom que você saiba disso. Toda e qualquer figura ou estátua, ídolo de Cristo, não é Cristo. Por quê? Primeiro porque não sabemos como era Cristo. Ninguém sabe. Deus não deixou nas Escrituras nenhum vislumbre para podermos pensar de como era a sua face, o seu corpo. Não temos. Deus não quis que ficasse. Nada. E depois, Cristo era muito singular. Cristo não era como os demais homens no sentido da sua natureza. Ele era homem, mas também era Deus. Duas naturezas unidas inseparavelmente. Como é que você faz uma estátua da natureza humana, mas não tem como representar a natureza divina? Só está lá a humana, não está a natureza divina, então não é Cristo, então não é Cristo. Está faltando a natureza divina. Por isso, toda e qualquer pintura, figura ou estátua de Cristo é falsa, é mentira, não é Cristo, não é, não pode ser. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, duas naturezas unidas inseparavelmente. Se separar alguma das naturezas, não será Cristo. Então, apresentam um Cristo que não é Cristo, que lhe afasta e lhe separa do verdadeiro Cristo. É isso que a idolatria faz. As pessoas pensam que se chegar perto da imagem, estão chegando perto de Cristo. Ao contrário, elas estão se afastando de Cristo. Porque aquela estátua não é Cristo e ela esconde o verdadeiro Cristo de você. Veja, o texto fala que a idolatria, ela oblitera, ela cerceia, ela impede você de se arrepender.
É claro que quando Deus opera, ele vence essas barreiras todas, mas você precisa saber que a idolatria estabelece uma barreira para impedir você de se arrepender. Quer ver? Verso 19: nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carnes e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo que confio. Quer dizer, não há arrependimento, ele não cai em si, ele não tem como dizer: meu Deus, eu estou errado, eu estou adorando uma madeira, ou uma pedra, não é Cristo, não é, isso é uma abominação. Não tem, ele não tem como fazer isso. Se Deus não operar com poder, não há como escapar da idolatria. Como de qualquer outro pecado. Mas nós estamos tratando da idolatria. A minha esperança é que pela pregação da palavra de Deus, isto venha acontecer no seu coração. Porque a Bíblia diz que a pregação tem poder. O apóstolo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a pregação da palavra de Deus tem poder. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, a pedra. Porque, do contrário, não há como você se libertar. Estão escravizados. E eu quero agora mostrar o absurdo dos absurdos, a loucura das loucuras da idolatria, que mais me comove o coração. Quando ela se levanta contra Cristo e o que ele fez. Quando você volta o seu coração, seus afetos, seus interesses, seus esforços, sua vida para aquilo que é seu ídolo, você despreza e vira as costas a Cristo dependurado na cruz. Você despreza toda a sua dor, todos os seus gemidos, toda a sua aflição, toda a sua angústia. Você ri, zomba. Dele dependurado, nu, na cruz. E seu sangue pingando e sendo derramado. É simplesmente desmerecer, desprezar, virar as costas, achincalhar, admitir como nulidade, perda de tempo, ridicularizar a cruz e o Calvário, se voltar para a idolatria. Ninguém pense que ao contemplar a imagem do Senhor morto, como eu tive a oportunidade de ver lá no convento do Carmo, se você quiser, você pode ir lá, uma obra de arte. Mas ninguém pense que ao olhar e ver um crucifixo,
vai de fato consternar seu coração e fazer com que você se lembre da morte de Cristo na cruz, de modo favorável e salvífico, e que agrade a Deus. Não! O crucifixo é uma abominação. A imagem do Senhor morto, com tudo que pode representar ali naquela face esculpida de sofrimento e dor, é uma ofensa para Deus, é ridicularizar o Calvário. Jamais podem representar de fato, efetivamente, de forma real, aquilo que Cristo fez. Pelo contrário, detrata a glória da cruz, infama a glória da cruz. É por isso que as pessoas usam o crucifixo para se prostituir, para pecar, porque não vale de nada. Não há crucifixo que mude vida de ninguém. As pessoas dependuram no pescoço e pecam e não são comovidas por nada, porque ele não vale nada. Ele detrata a glória da cruz. É por isso que nós não admitimos nenhuma tentativa humana de representar o filme A Paixão de Cristo é uma abominação. É uma abominação. Está muito longe de representar o sacrifício de Cristo na cruz. Nós só temos duas coisas que comunicam a você de forma legítima, confiável e poderosa a obra da cruz. A descrição do sofrimento de Cristo pelas Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento. O Calvário relatado aqui com fidelidade pelo Espírito que foi testemunha das aflições e dos gemidos de Cristo e registrou aqui com fidelidade nas Escrituras. Segundo, o sacramento. O pão partido e o cálice de vinho. Diante destas duas testemunhas, nosso coração se enternece. Estamos em terreno santo. Vislumbramos o Calvário e podemos usufruir o poder glorioso que emana destas legítimas representações que Deus deixou para a memória do sacrifício do seu Filho. O resto é abominação. A próxima exposição, eu não vou aqui fazer, mas vou ler o texto, porque é a aplicação de tudo isso. É Isaías dizendo: a idolatria é desprezar tudo isso que eu vou dizer que Deus é e o que Deus faz. Então vira a página, Isaías 44, eu li até o verso 20, agora preste atenção a partir do verso 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto tu és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Os ídolos não fazem isso. Eles não podem fazer. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós,
ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Remiu a Jacó, remiu. Não ídolo não fez isto. Deus, o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor, que te redime, é o Senhor Javé, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Os ídolos não fizeram, não podem fazer isso. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada. Ele está falando da igreja, ela será habitada, das cidades de Judá, elas serão edificadas, enquanto as suas ruínas eu as levantarei, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo a Ciro é o rei que Deus levantou para libertar o seu povo da Babilônia. Ele é tipo de Cristo, ele é chamado de meu servo, diz o Senhor, e meu Machia, meu Messias, meu pastor. Ciro é Cristo, tipo de Cristo. Interessante. Um rei ímpio. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Como, meus irmãos, como, meus queridos, escolher a idolatria? Qual é o seu ídolo? Qual é o seu ídolo? Qual é a imagem que está no seu coração? Qual é o ídolo que inspira a sua devoção e o seu fervor, o seu ânimo? A quem você adora? A quem você serve? Muitos adoram a Deus no domingo, mas servem os seus ídolos durante a semana. É bom lembrar que a Bíblia chama o dinheiro de idolatria. Eu quero ler Ezequiel capítulo 14. Não vou ler todo, vou ler apenas 4 versículos. Ezequiel 14, vou ler o verso 4. Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal de provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor.
Examinai-vos a vós mesmos. É bom fazer isso. Talvez você pense que você não tem ídolos e que, de fato, você só tem o Senhor. Mas examine como é que é a sua vida. Examine qual é a dedicação e o compromisso que você tem com o Senhor. Pense na sua responsabilidade para com o Senhor na igreja, em adorá-lo, em vir à igreja para adorá-lo. Quantas vezes você vem de fato à igreja para adorá-lo? E qual o tempo que você usa para outras coisas, para ídolos do seu coração? Cuidado. É bom examinar e ver. Porque de Deus não se zomba. Deus conhece o coração, Deus sabe. Deus sabe exatamente o que de fato domina o seu coração. O que predomina no seu coração. O que estimula você a zelos a ponto de renunciar sem problema qualquer coisa por aquilo. Mas sem tanta dificuldade para vir à igreja, para adorar ao Senhor. É bom pensar. Porque Satanás é astuto. E as tentações do mundo, desta grande Babilônia, são reais. E às vezes nós nem percebemos que aos poucos vamos deixando o nosso compromisso e fervor para com o Senhor e estamos elegendo outros ídolos do nosso coração, para quem dedicamos nossa energia, nossas forças, nosso prazer, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso tudo. Deus sonda os corações. Se há ídolos no seu coração, destitua-os. Quebre-os. Faze deles pó. Leve, jogue no Cedron. No ribeiro do Cedron. Era assim que os reis zelosos faziam. Jogue ossos sobre eles. Queime-os, como dizia o antigo ídolo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Fuja da loucura das loucuras, enquanto é tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós, de cada um de nós, principalmente daqueles que estão presos à idolatria, que o Senhor, nesta noite, tenha ordenado pela sua palavra a libertação, a conversão. E tenha tirado, arrancado você dos ídolos mudos para a presença de Deus, que fala eternamente ao nosso coração. E Deus nos abençoe.